Em 3, 2, 1, sejam muito bem-vindos ao bloco de notas de hoje. E hoje vamos falar do Mónaco, o paraíso dos bilionários. O Mónaco para mim é um local especial, é um local onde eu gosto muito de estar. Fui precisamente há 2 anos a primeira vez, este ano voltei lá e ainda este ano pretendo ir mais 1 ou 2 vezes. Aconselho a toda a gente que ainda não visitou o Mónaco a fazê-lo, a passar um dia como se fosse um cidadão monegasco, a passear lá, a ir tomar um café, a almoçar, a ir até à marina, ao casino, ou seja, a viver mesmo como se fosse um monegasco e a perceber de que forma é que aqueles bilionários aproveitam a sua vida, aquele que é um paraíso deles mesmos, dos bilionários. E antes de falarmos desta questão do Mónaco, eu trouxe-vos alguns dados que são algo difícil de acreditar, mas a verdade é que o Mónaco é realmente o paraíso dos bilionários, é uma área bastante pequena, mas com grande densidade populacional, das maiores do mundo em termos de densidade populacional. E para terem noção, o Mónaco tem cerca de 38 mil pessoas, 38 mil habitantes, em cerca de 2 km quadrados. É pequeníssimo. Vocês facilmente num dia visitam o Mónaco de uma ponta à outra. A cidade caracteriza-se obviamente pela sua marina, pelo luxo todo envolvido, pelo seu casino, o Casino de Monte Carlo, e por todas as extravagâncias que por lá podem ser observadas. Desde iates de luxo de 100, 150, 200 milhões, a carros topo de gama de 5, 6, 7 milhões, às mais requintadas e luxuosas lojas de roupa, das melhores alfaiatarias mundiais e com o maior preço de metro quadrado do mercado imobiliário no mundo. O Mónaco é oficialmente conhecido como o Principado do Mónaco. Atrás do Vaticano é o segundo país mais pequeno do mundo. 1 em cada 3 habitantes do Mónaco são milionários. Este microestado possui 0% de taxa de pobreza e, apesar de ser conhecido pelo seu casino, o Casino de Monte Carlo, Mónaco proíbe os seus cidadãos de jogarem. O jogo é destinado apenas a estrangeiros, a turistas. E quando foi criado o Casino de Monte Carlo, foi realmente com esse intuito, de fazer com que este microestado tivesse um aumento dos seus rendimentos, sendo que esses rendimentos iam de pessoas de fora, de turistas, de estrangeiros. Ou seja, os cidadãos desde a criação do Casino de Monte Carlo, que não podem gastar o seu dinheiro no casino, porque obviamente o príncipe sabe, naquele caso o príncipe quando criou o casino saberia que ninguém vai para o casino para ganhar dinheiro, não é? As pessoas às vezes é que têm a ilusão que no casino ganha-se dinheiro. Se fizeres um balanço de 1 ano a ir ao casino, certamente que vais acabar, entre aspas, depenado. 75% dos seus residentes são estrangeiros. Na cidade não existem aeroportos, existem sim heliportos. O Grande Prémio do Mónaco é um dos mais requintados eventos da cidade, sendo que também é um dos mais históricos de toda a Fórmula 1. E atualmente o preço do metro quadrado no Mónaco está em torno dos 62 mil euros. Preço do metro quadrado, ridículo. E porquê que vocês devem visitar o Mónaco? Se vocês são pessoas com ambição, se ambicionam com um bom lifestyle, em fazer uma viagem de iate, em ter um bom carro, em estar nos melhores restaurantes do mundo, comer as melhores comidas do mundo, em frequentar lojas com as melhores roupas ou com os melhores designers, estar próximo do círculo de 1%, que são as pessoas com maiores rendimentos do mundo, o Mónaco é o sítio ideal. Porque no Mónaco nós olhamos para um lado e pensamos, esta pessoa deve ter muito dinheiro. Mas olhamos para a outra e já pensamos, aquela pessoa não tem tanto dinheiro como esta. No Mónaco não dá para perceber quem é que é o milionário e quem é que é o bilionário. Porque nós tanto vemos um carro de 3, 4 milhões aqui à nossa frente e ficamos, uou, esta pessoa deve ser riquíssima, deve ter empresas a faturar milhões, como ao mesmo tempo olhamos para um lado e vemos um iate de 200, 300 milhões e pensamos, oh meu Deus, ou seja, pões uma coisa à beira da outra e pensas, a pessoa que tem um carro pode ter 1/10 da riqueza que tem a pessoa que tem aqui o iate. E daí muitas vezes também aqueles vídeos que nos aparecem no TikTok, no Instagram,
a falar da diferença entre milionário e bilionário, olhar para um iate e pensar este iate é gigante, mas depois comparado com um do bilionário parece um barquinho. Aquilo para mim é algo inspirador, não pelo material em si, ou seja, não pelos carros, não pelos iates, não pelas lojas de luxo, não pelo ambiente de luxo da cidade, mas sim pelo facto de poder estar próximo daquelas pessoas. Estar ao lado, eu consigo jantar com pessoas que têm empresas a faturar milhões. Mesmo eles têm net worth gigante. Das 2 vezes que eu estive no Mónaco foi através de networking, e nós depois podemos falar acerca disso. A primeira vez que eu estive no Mónaco, o ano passado, fui assistir a Fórmula 1, do qual tive convites para aquele círculo, aquele cilindro que está junto às piscinas, e se vocês forem ver vídeos da Fórmula 1, conseguem ver um cilindro gigante que está junto às piscinas e junto à reta da meta, onde, por exemplo, estava nesse mesmo cilindro o Príncipe do Mónaco, estavam as maiores figuras, as maiores celebridades mundiais, estavam nesse cilindro. Eu acredito muito que nós, estando perto dessas pessoas, aquilo que elas fazem ou as atitudes que elas vão tendo, para nós é muito fácil também de as irmos adquirindo. Nós estarmos a conviver, estarmos a passar tempo com pessoas que estão nesse ambiente, torna-se muito mais fácil para nós e acaba por também, na nossa visualização, acaba por ser muito mais fácil nós pensarmos que conseguimos atingir aquele nível, aquele patamar. E isto é fantástico e facilmente pode ser acompanhado com este ditado do Canadá, que nos diz: se apontares para o topo das árvores, não sairás do chão, mas se apontares para as estrelas, alcançarás o topo das árvores. E muito facilmente, nós tendo acesso a este networking de pessoas que já estão nas estrelas, para nós é muito mais fácil, nós se calhar conseguimos atingir o topo das árvores. Entendem aquilo que eu quero dizer? Ou seja, nós estando com pessoas que já estão 10 ou 15 ou 100 vezes o patamar que nós estamos, é muito mais fácil, se calhar, a nossa subida para 30, para 40, para 50 para o patamar, hipoteticamente, torna-se muito mais fácil nós conseguir atingir esse nível. E por isso é que há este interesse da minha parte em ir ao Mónaco com regularidade, este ano ainda ir mais 1 ou 2 vezes, porque há essa possibilidade de estar com pessoas em eventos, estar com essas pessoas, conviver, trocar contactos, fazer o nosso networking, porque eu acredito muito que o networking é a chave para quase tudo. Porque eu posso vos dizer, essa primeira vez fui assistir ao Mónaco, convites, um acesso super exclusivo, foi oferecido por um cliente. Este ano tive também a experiência de estar na Fórmula 1, pessoas que conhecemos, a possibilidade de andar entre os iates mais caros daquela marina do Mónaco, ou seja, estar entre eles, andar mesmo no próprio barco pela zona do Mónaco, Menton, estar dentro do mar a olhar para o Mónaco, e é uma coisa incrível, porque aquilo é uma zona muito montanhosa, em que nós, por exemplo, em Menton vemos várias casinhas pequenininhas, ou seja, um ambiente assim muito mais tranquilo, muito mais vila. E depois, quando estamos a chegar ao Mónaco, começamos a ver só edifícios. É como se estivéssemos em São Paulo ou como se estivéssemos em Nova Iorque. Uma infinidade de edifícios, uns maiores do que outros, e olhamos para aquilo de outra perspectiva. Ou seja, nós saímos da perspectiva de estar na cidade, passamos para a perspectiva de estar no mar, a olhar para a cidade. E foi uma coisa deslumbrante, que eu nunca tinha vivenciado. Porque é que eu trago isto aqui? Porque apenas consegui vivenciar isso porque conheci pessoas que me permitiram realizar isso, que tinham um barco e que me permitiram andar nesse barco pelo Mónaco. Nós depois podemos, num próximo episódio, abordar mais em concreto esta fase, ou esta parte do networking, que acho muito importante. Mas aqui também é importante nós ressalvarmos que o networking não é sobre os benefícios que nós podemos ter ao conhecer alguém. Com isto quero dizer o quê? Quando eu vou conhecer alguém novo, eu não vou pensar, eu vou conhecer aquela pessoa porque ela me vai permitir ir à Fórmula 1 gratuitamente, ou eu não vou conhecer aquela pessoa porque ela me vai trazer um benefício de X de faturação anual que eu não tinha na minha empresa. Neste caso, o networking é sobre aquilo que eu posso oferecer, aquilo que eu posso agregar à outra pessoa e contribuir. E aí sim, qualquer benefício que eu depois possa ter disso, ou seja, dessa minha partilha, dessa minha vontade em agregar valor à outra pessoa, aí sim, se surgir algum benefício disso, é quase como um resultado. Ou seja, a pessoa que me vai fazer chegar, por exemplo, esse convite, ou me vai fazer chegar a possibilidade de estar num determinado espaço, num determinado sítio exclusivo, vai ser porque realmente sente que eu mereço aquilo, ou seja, sente que eu já lhe dei tanto ou mais
para que possa merecer aquilo. E por isso é que vejo muitas pessoas, ao pensar muitas vezes esta forma do networking em, olha, vou tentar criar ligação com aquela pessoa porque vai ser boa para o meu negócio, vai-me gerar vendas. Muitas vezes nós pensando apenas dessa forma, as relações acabam por não ter sucesso. Há aquela apresentação, há aquele primeiro contacto, mas depois a relação não fortalece, não germina. E acaba por ser um bocadinho por aqui. Este episódio 2 nós começámos a falar do Mónaco e acabámos a falar de networking. E se vocês pensarem, há muita ligação entre estas duas componentes, Mónaco e networking. E se pensarem bem, Mónaco, o local dos bilionários, porquê? Porquê é que os bilionários estão lá? Porquê é que 1 em cada 3 pessoas que estão no Mónaco são bilionários? Os bilionários querem estar com bilionários. Pessoas bem-sucedidas querem estar com pessoas bem-sucedidas. E é um pouco por aqui. E se nós queremos ser bem-sucedidos, temos que estar em sítios ou em ambientes onde estão essas pessoas. E daí a minha vontade em estar mais vezes no Mónaco. É um país que geograficamente é muito interessante, estando nós aqui em Portugal, é pertíssimo. Nós facilmente em 2 horas e meia nos colocamos lá. Temos acesso aos mais variados eventos e aos mais renomeados eventos que existem. Temos acesso a pessoas, algumas delas patamares muito acima. E é aí que nós temos de estar, é para agregar valor para elas, mas obviamente, estando naquele ciclo, torna-se muito mais fácil para nós conseguir também ter a mesma capacidade que eles têm a nível intelectual, a nível de negócios. E é nesse sentido que eu vos aconselho a olhar para o networking como uma base para isto, para nós conseguir estar próximo de pessoas que fazem sentido para nós conseguir agregar valor para elas e elas conseguirem agregar valor para nós. E aproveito, se gostaram deste episódio, já sabem, deixem as 5 estrelinhas, se nos estão a ver no YouTube, comentem, subscrevam e deixem o vosso like. Este foi o bloco de notas de hoje. Qualquer dúvida, podem estar à vontade para entrar em contacto e até, quem sabe, fazer um networking. E vamos lá, até à próxima.